Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 12 do MX3Cast, onde a gente traz aqui semanalmente convidados que vão trazer conteúdos que, olha, vão mudar, transformar a vida da sua empresa, da sua família, dos seus colaboradores, e não precisa de muito não, tá? Você faz um compromisso comigo aqui, que você vai aproveitar 1% do conteúdo que a gente traz nessa mesa, que já vai trazer um impacto enorme para o seu negócio, para o seu empreendimento, e lembre-se disso. O que você traz de benefícios para a sua empresa vai prosperar ainda mais a vida da sua família e de todos os seus colaboradores. E antes da gente apresentar o convidado de hoje, gente, eu vou falar, eu tô até me sentindo... Me fugiu até a palavra aqui, porque a oratória... Esse cara é um monstro da comunicação, né? Eu sou não sou nem um estagiário, eu sou um girino ainda perto desse cara. Então, tô meio... não é intimado. Até me fugiu as palavras aqui. Com o nosso convidado de hoje, vai ser uma aula para mim de comunicação, mas antes de apresentar o nosso super convidado de hoje, lembrando, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Se você está no YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, vai lá e segue nosso canal no Spotify. No YouTube, vai lá e ativa o sininho também, porque toda semana tem aqui para você podcast, lives, treinamentos e conteúdos. É praticamente um MBA esse YouTube aqui, esse Spotify para você, empreendedor brasileiro. E claro, não deixe de curtir esse vídeo aqui. Se você está no YouTube, eu sei que provavelmente você está sentado aí no conforto do seu sofá. E quem assiste na TV costuma não curtir o vídeo, mas ó, pega o controle remoto da sua TV, ó, simples aqui, ó, pega o controle, aperta ali, ó, vai ter um joinha, sobe ali no joinha e só dá um clique nele, não custa nada, é 5 segundos que você vai fazer isso, você vai curtir aqui o nosso podcast, que ele vai fazer chegar em mais pessoas. E hoje, galera, a gente vai conversar com um cara que ele carrega o DNA da comunicação paranaense, uma trajetória que começa que começa no rádio em Andirá, passa por transmissões esportivas, Copas do Mundo, que o ano que vem já tem Copa do Mundo, Olimpíadas e chega até o jornalismo de desenvolvimento e empreendedorismo. Seja bem-vindo, Gelson Negrão, que honra ter você aqui no nosso podcast. Salve, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Privilégio é meu estar aqui. Obrigado pela gentileza do espaço. E vamos lá, primeiro, né, para nossa audiência aqui, que a nossa audiência ela é nível Brasil, você aqui no Paraná. Show de bola. Você postou um Reels lá e fez uma collab comigo. Cara, veio umas 15 pessoas. Caraca, que legal que vocês estão junto com ele. Então, assim, que bom. Aqui em Londrina, no Paraná, você é ídolo da galera. E a gente aqui transmite para todo o Brasil. Então, para quem não é do Paraná e ainda não conhece, não acompanha o seu trabalho, conta um pouco pra gente quem é o Gelson, quem é o homem por trás do microfone. Fábio, eu saio do interior com um sonho, mas é bem interior mesmo. A minha cidade natal se chama Andirá. Bem pequenininha, menos de 20 mil habitantes, e fica aqui no norte pioneiro do Paraná, próximo da divisa com São Paulo. Eu, desde muito cedo, gostei de comunicação. Eu saí da zona rural, da fazenda onde nasci, para estudar e conheci pessoas que trabalhavam no rádio e trilhei no meio comunicação aquele caminho, é quase que um roteiro pré-estabelecido. Você chega limpando os discos da época que, para você ver como eu sou velho, né? Limpando os discos, recolocando os discos na prateleira, depois aparece uma brecha para você aprender a fazer sonoplastia, aí o pior horário do mundo está disponível para o mais novo, que é 5 horas da manhã, você tem que acordar às 4 para botar a rádio no ar às 5. Depois de algum tempo surgiu a oportunidade de começar a ajudar na produção do conteúdo, numa época, Fábio, em que o meu coordenador de jornalismo, na primeira emissora onde eu trabalhei, anotava as perguntas no papel e me dava um gravador de fita cassete desse tamanho e dizia assim, vai lá e entrevista o Fábio, as perguntas estão aqui. Aí voltava para a edição, ele tirava as minhas perguntas e colocava só as respostas. Era assim que funcionava. Um belo de um dia eu perdi a lista de perguntas, e era uma entrevista com o prefeito. Fiz as minhas perguntas. Ele gostou, eu fui promovido a repórter. Mas tinha um outro trabalho em paralelo para fazer uma grana extra, que além de abrir a rádio e ser operador de sonoplasta, aos domingos, nos finais de semana, nas jornadas esportivas, nas transmissões esportivas, eu era o cara que chegava primeiro no estádio, montava o equipamento da cabine, microfone, áudio, aquela coisa toda para o comentarista e para o narrador, e esticava o cabo para o repórter ou repórteres. E durante o jogo eu ficava ali assessorando o repórter.
Até que um dia um repórter passou mal, ficou doente e não apareceu. Pedi para o chefe, ele, posso? Pode. Peguei e não larguei mais. Então, o jornalismo esportivo foi a base do meu trabalho. De Andirá eu pulei para Bandeirantes, que é ali do lado, trabalhei na Rádio Cabiúna. Em 89, dia 1º de janeiro de 89, eu desembarco em Londrina para trabalhar num projeto de uma equipe de esportes na Rádio Alvorada. Fiquei nesse projeto até 92. Em 92, a minha primeira experiência com televisão. Aí eu me mudo para Cascavel para trabalhar na Tarobá, afiliada da Rede Bandeirantes, onde eu fiquei 16 anos. 16 anos. Vou resumir a ópera. Na Tarobá eu fiz praticamente tudo. Eu brinco que só não fui sócio dos Mufato, o resto eu fiz tudo. Cara, eu fiz reportagem, eu fiz edição, eu fiz apresentação, eu fiz chefia. E mesmo no período que eu estive na Tarobá, muito conectado com o jornalismo esportivo, né? Você sai do jornalismo esportivo, mas ele não te deixa nunca. E aí fiz automobilismo. Quando eu vou para Tarobá em 92, eu começo fazendo automobilismo para a Band. Porque a Tarobá, à época, era a maior geradora de eventos do país. Tinha uma parceria muito legal. E tinha uma expertise muito legal. Até hoje tem, né? O que derivou da Tarobá, que é a geradora, uma expertise muito grande com automobilismo. Então eu comecei com o Campeonato Brasileiro de Fórmula Fiat, depois fiz marcas e pilotos, cobri Stock Car por mais de uma década, Campeonato Brasileiro de Fórmula 3 Sul-Americana. Trabalhei na transmissão de Fórmula Indy, a gente gerava, eu trabalhava no apoio, Mundial de Moto e Velocidade também. Fizemos um trabalho importante para a RAI no Mundial de Fórmula 1 em São Paulo, e a gente estava lá trabalhando na produção também. Então, uma longa jornada. Eu fiquei no automobilismo mais de uma década. Aí eu me volto para o jornalismo e vou para a cozinha. Isso década de 90. Década de 90, entre 92 e 2002. Que era, eu acho que a década de 90 foi... Agora tá voltando bastante o hype do automobilismo. Sim, né? sim. A Fórmula 1 tá pegando fogo, isso vai puxando, Sim. uma coisa ou outra. Mas acho que a década de 90 era muito forte, né? Sem Todo dúvida. mundo assistia. Porque a Indy também era muito forte na década de 90. E você tinha, Fábio, categorias escola importantes. Mesmo a Fórmula Fiat, que era uma categoria de carros de marca, né? Categoria de turismo, a Fiat inventou essa coisa de trazer a própria marca e criar uma competição, né? Não foram poucas as vezes que terminava a corrida, um cara baixinho me cutucava e dizia assim, dá para falar aí que o carro quebrou? Pô, Felipe, de novo... E depois esse cara virou piloto de Fórmula 1 porque fez uma escola bem importante ali. O Tony Canaan andava na Fórmula 3 Sul-Americana, não tinha um patrocinador no carro, o carro dele era preto, aí a gente apelidou o carro dele de Batmóvel. O cara foi parar na Fórmula Indy. Porque era uma época que tinha muito investimento. A relação com o dinheiro era diferente, Fábio. Os patrocínios eram diferentes. Hoje se extravasou para um custo inacessível para muita gente. A gente perdeu essa conexão com a escola. Então hoje o kart segue sendo a grande escola, mas mesmo o kart é muito caro. E se você quer fazer carreira, você tem que sair. Porque a Stock Car virou a principal categoria do automobilismo na América Latina, a principal categoria de turismo. Está entre as 5 maiores categorias do mundo. Ela escalou como produto, ou seja, né, são tempos diferentes, mas sim, muitos amigos no automobilismo até hoje. Uma que está se popularizando, não, né? Acho que esse não é o termo, mas está entrando num hype legal é a Porsche Cup também. Verdade. Que tem uma equipe aqui do norte do Paraná, né? O pessoal da Brent. A Brent é uma multinacional americana e eles têm uma equipe na NASCAR americana. E tem uma equipe baseada em Londrina, assim, o Pablo, grande Pablo. O Pablo foi preparador de Fórmula 3 durante muito tempo e hoje é o preparador da equipe da Brent na Porsche Cup, que é uma competição muito, muito, muito bacana mesmo. Tem um parceiro nosso, amigo, padrinho do meu filho, que ele patrocina o Nelsinho Piquet. Boa, grande Nelsinho. Eu vi o Nelson Pai correr, fiz algumas etapas de Fórmula 1 com o Nelson Pai. Era um piloto formidável. Falava pra caramba, né? Briguento, marrento, mas um gênio do seu tempo. Um gênio do seu tempo. Vi algumas coisas do Nelsinho. Quando o Nelsinho decola na carreira, eu já estou me distanciando do automobilismo, porque aí fui fazer outras coisas. Acabei indo para chefia, gerência, coordenação e tal, mas a gente sempre acompanhou com muito carinho a carreira do Nelsinho, a carreira do Hélio Castro Neves, do próprio Felipe Massa, enfim, vimos esses caras nascer. Deixa eu te deixar numa saia justa. Vai. Tecnicamente, vamos esquecer mídia e tudo mais. Piquet. Tecnicamente, pronto.
Eu também acho. Com todo o respeito que a lenda Ayrton Senna merece. O Senna era diferenciado. Marcos Zamponi, colega jornalista, foi assessor de imprensa do Senna. O Zamponi já partiu, mas o Zamponi contava uma história. O Zamponi era um cara grande, reverente, vozeirão, um monstro no jornalismo esportivo. Foi 4 rodas, foi tudo que você possa imaginar de publicação de automobilismo. Ele dizia assim, esse menino dá um trabalho. No domingo vai todo mundo embora para casa e ele fica para treinar na segunda. Então o Senna tinha essa característica. Ao seu tempo, à sua maneira, um gênio, sem dúvida. Mas o Piquet era... Cara, como definir? A Fórmula 1 da época do Piquet, embora eles tenham sido contemporâneos... Teve um comparativo legal que o pessoal mais novo acho que vai entender. Eu diria que o Senna é o Cristiano Ronaldo e o Piquet é o Messi. Boa. Eu gosto. Que tem o talento. O Piquet parece que tá no sangue mesmo, o talento natural, assim, que não precisaria. O Senna era o disciplinado, o cara que tava lá treinando, correndo atrás, era fantástico, formidável e melhor de marketing. O Piquet sofreu um acidente na Fórmula Indy, um acidente muito grave. Ele deixou a Fórmula 1 e foi para a Fórmula Indy. Um acidente muito grave. Ele bate, se eu não me engano, em Indianápolis e tem uma fratura muito séria no pé direito. E demorou muito para se recuperar daquela fratura. Mas ele era inquieto. E aí, um determinado ano, ele vai a Cascavel para uma edição da Cascavel de Ouro, que foi uma competição, que ainda é uma competição muito importante do automobilismo nacional, né? Realizada em Cascavel. Eu estava na transmissão daquele evento para a Rede Bandeirantes. E nós teríamos uma prova de Fórmula 3. E o seu Pedro Mufato, né? Que é tio dos meninos Mufato, enfim, seu Pedro, que também é um ícone do automobilismo brasileiro, andava de Fórmula 3. Pois o Piquet perturbou o seu Pedro final de semana inteira até ele conseguir entrar no Fórmula 3. E o mais impressionante daquilo é que ele entrou no Fórmula 3 se recuperando de uma fratura no pé e virou tempo para largar entre os primeiros. Era uma loucura. Ele foi uma loucura. Eu me lembro do Hamilton ter dito que os carros que eles guiaram eram inguiáveis. Ser campeões com aquilo que eles pilotavam, que era muito bravo. Cara, você consegue imaginar um carro com mais de 1000 cavalos de potência e na mão... no câmbio manual e no braço tão duro quanto os karts que a gente imagina lá o Mônaco, o Senna dirigindo na chuva com aquela carroça. Tem que respeitar, mas tecnicamente sou muito fã do Piquet. E hoje assim, a tecnologia não é que facilita, porque é muito difícil dirigir um Fórmula 1, sem né? Dúvida. Longe de mim. Aliás, você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, deixa aí, se você estiver no YouTube, deixa aí embaixo nos comentários para você, quem foi melhor. Piquet ou Senna? Vamos deixar. Vai ser confusão. E vai esse corte pro Instagram também. Eu quero ver que a galera comentando aqui. Piquet ou Senna. Eu prefiro o Piquet. Com todo respeito à tradição do ícone Senna, né? Técnica. Sem dúvida. Falando de técnica. Sem dúvida. Mas como atleta, pensando... perfeito. Aí, perfeito. Senna... O Senna era muito mais profissional nesse aspecto, né? Foi muito mais profissional nesse aspecto. Né? Mas tem uma coisa que você vai entender bem. Né? Muito, né? Você é do meio jornalístico, das mídias. O que um atleta, o que uma pessoa pública fala, o jeito que ela se porta ou as coisas que ela fala, impacta demais na percepção do público sobre ela. Sem dúvida. Então, o Piquet era muito polêmico. Sem dúvida. Ele falava tudo que vinha na cabeça dele. Marrento, né? Ele era marrento. E assim, quem é marrento não é popular. Ele é popular pra galera que gosta desse perfil, mas não pra grande massa. O Senna... era o inverso. Ele era o networking, o cara da mídia. Ele fazia isso... muito mais preparado nesse aspecto. Muito mais. Eles tiveram formações distintas, né? Formações diferenciadas. O Senna nasce numa família rica, numa família mais elaborada. Com certeza recebeu uma educação diferenciada. Vai para a Europa, um cara que já chegou falando outra língua, aquela coisa toda. E que sempre soube trabalhar muito a imagem. Porque sempre se cercou de gente muito boa, assessores muito bons. E gente que já à época, Fábio, se preocupava com a questão da imagem. E olha que nós não tínhamos, à época deles, a mega exposição que você tem hoje nas redes sociais. Se o Piquet falasse hoje o que ele falava naquela época, ele era cancelado na primeira. Sem dúvida. Fazendo um paralelo, pensando no empreendedor, só pra gente não perder esse gancho, né? Claro. Esse é um item que todo empresário aqui, empreendedor que está nos escutando, nos assistindo, precisa também se preocupar. Porque a forma que ele se comporta numa entrevista, num podcast, quando ele vai dar uma palestra, ou até quando ele atende um cliente, quando ele está num jantar de negócios... é determinante. É determinante para o sucesso dele. Sem dúvida. E eu vejo que tem muitos grandes empresários que têm grandes produtos, que têm grandes serviços, mas tem uma dificuldade absurda de comunicação.
Você entrevistou o menino do Founderland Marketing? Sim, sim. Como é o nome dele? Me fugiu agora. Nossa, me fugiu agora também. Eu gravei com ele para a rádio também. Hã? Nós já vamos nos lembrar. Founderland Marketing. Marcato. Grande Marcato. E a conversa com o Marcato fez um clique na minha cabeça, né? O dono é a imagem do... O negócio é a cara do dono. E é exatamente isso. Muito cuidado na postura. E aqui, Fábio, tem uma dica preciosa, se você me permite. Não é criar uma persona. Porque sustentar essa persona ou sustentar a personagem é complicado. Então é ser legítimo, é ser autêntico, com identidade com o público, com identidade com o seu negócio. Você é a extensão do seu negócio, independente do que você faça. Você é a extensão do seu negócio. Se você não vender amor, paixão, engajamento, entendimento pelo que você faz, ninguém mais irá vender. Agora, exatamente. Conceber uma persona ou criar um personagem em torno disso é complexo. A gente vê muito isso, né? Uma personagem fabricada para render likes, para lacrar na internet e que não se sustenta. No primeiro desvio de conduta, fica pelo caminho, né? Mas o que é interessante, falando da parte da internet agora, porque na rádio a gente está só escutando a voz. É mais difícil. Na TV... dá até pro cara dar uma burlada, mas na rede social hoje, os conteúdos que estão mais atraindo as pessoas não são mais aqueles conteúdos com roteiros super produzidos. Sim, sim. Então, o empresário que pega o celular, deitado na cama e começa a falar, que ele entra no carro e começa a falar, que é o dia a dia dele, que é a espontaneidade dele, pode até não ter uma oratória boa, pode falar até errado, pode até segurar a câmera errado. Autenticidade. Mas essa autenticidade hoje nas redes sociais, ela tá trazendo mais resultado, sem dúvida, do que o cara ter uma puta de uma equipe de marketing, fazer um cenário maravilhoso, um roteiro e o cara seguir aquele roteiro nas produções de conteúdo dele. Seja autêntico. O Instagram já capturou esse movimento, né? O Instagram, agora num relatório, eu li um relatório recente do Instagram dizendo que há uma tendência de pessoas curtindo mais o conteúdo, compartilhando menos, mas compartilhando coisas mais significativas, coisas mais importantes. Ou seja, há uma nova consciência em relação tanto à produção do conteúdo quanto ao compartilhamento do conteúdo. E o que as pessoas querem, Fábio, é legitimidade. O fabricado, até porque vivemos tempos malucos com um IA que não para de melhorar o tempo todo sua performance, e você tem que o tempo todo estar duvidando se aquilo que você está vendo é real ou não, né? Então aí é que entra o fator humano da legitimidade. Ainda que não tenha uma mega de uma produção, ainda que seja um plano sequência, ainda que seja com um enquadramento, enfim, há produções e produções, mas essa autenticidade fala muito forte hoje. E a dica, né? Seja autêntico na sua comunicação. Com vídeo, sem vídeo, na internet ou não, seja autêntico. Acho que a galera aprendeu muito quando a internet explodiu, e principalmente ali na época da pandemia, a galera acho que aprendeu de uma forma ruim, comprando muitos produtos ruins, sim, comprando muitos serviços ruins, porque o roteiro de venda era muito bem feito. Sim. E a gente acreditava nesse roteiro super produzido. Sem dúvida. E aí os oportunistas, a galera que ganhou dinheiro muito fácil, aproveitou essa formatação e fez milhares de reais. Tem vários aí, não vou citar nomes aqui. Então, só que hoje é o inverso, né? Mas que provavelmente só vendeu uma vez, né, Fábio? Algumas. Algumas. Hoje já não vende mais. Não colaria. Na reunião de diretoria ontem, a gente estava falando sobre influenciadores e tal. E um dos pontos que eu falei, aí eu citei alguns nomes que eu não vou falar aqui, eu falei, cara, tem esses 3 caras aqui, que eu seguia na época da pandemia, eu não comprei os cursos deles, mas eu queria comprar os cursos deles, mas eu não comprei. Porque como eu fui do marketing, eu já achava meio estranho. E são 3 caras que, cara, tava andando de mansão, lançamentos milionários, andando de Lamborghini Horus, assim... cara mostrando jatinho e tudo mais. O cara ficou uns 3, 4 anos fazendo lançamentos ali de 1 milhão e tal. Os caras hoje... eu não vou dizer que eles sumiram, porque no Instagram os bens estão lá, né? Porque a casa ninguém vai tomar dele. Mas o cara não tá mais fazendo lançamento. Perdeu relevância. Perdeu relevância porque as pessoas pararam de acreditar. Porque não se sustenta, né? Porque não se sustenta. Perda de relevância que não sustenta. Porque faltou autenticidade. Agora mesmo a gente vive o fenômeno da inteligência artificial, né? E toda hora, nas plataformas digitais, tem alguém vendendo um curso, vendendo uma alternativa milagrosa. O brasileiro gosta de pílula
Pílula da salvação de bala de prata. Mas, cara, esse conteúdo... É por isso que eu gosto tanto do formato do podcast, Fábio. Ainda que as pessoas estejam muito aceleradas e com muita pressa, precisa encontrar um tempinho para parar, para efetivamente consumir conteúdo que seja relevante e que traga conhecimento. E definitivamente não é no conteúdo de 30 segundos, 15 segundos, de 1 minuto, 2 ou 3. É parar para se envolver com o conteúdo e para estabelecer uma relação de entendimento sobre, pô, isso serve, isso não serve, isso é bom, isso é ruim, isso vale ou não vale. Quem compra no impulso, compra mal, você sabe disso, você é um cara de vendas. Quem compra no impulso, eu faço meu time paixão, comercial pressionar o cliente na emoção e no impulso. É uma estratégia. Eu adoro podcast, assim, eu escuto vários. Hoje de manhã, eu treino todo dia às 5 horas da manhã, e aí das 7 até as 8 depois, das 6h30 até as 7h30, ou eu leio ou eu escuto um podcast. Hoje de manhã eu tava escutando podcast. Cara, eu escuto uns 4 podcasts por semana. O que você ouve? Cara, eu escuto muito Primocast, dependendo do convidado. Do conteúdo. Dependendo do conteúdo. Também curto. Os sócios, dependendo do conteúdo. Os podcasts, assim, todos os podcasts eu não escuto, assim, depende o convidado. Perfeito. Mas escuto muito do G4, do Thiago Brunet, vez ou outra. Quando ele joga muito espiritualidade, aí eu já não curto tanto. Do Érico Rocha, porque a gente mexe com lançamento, com marketing digital, então Érico Rocha, tudo que ele lança assim de podcast eu procuro escutar. Eu tenho uma lista aqui, chama Playlist de Estudos Fábio Furtado. É só porque eu viajo, meus filhos moram em Blumenau, né? E são daqui para Blumenau dá 12 horas de... 12 horas não. Na maioria das vezes tem trânsito, né? Dá umas 10 horas de viagem. Pô, são 10 horas de aprendizado. Aí o que eu tenho? O que eu faço? Eu tenho uma lista que cadê? Eu tenho uma lista aqui. Aliás, eu vou deixar o link aqui, compartilhar com a galera. Chama Playlists de Estudos Fábio Furtado. Boa. São só podcasts. Aqui agora tem... Cadê? Cara, tem muito podcast aqui. Que legal. Mas muito. Assim, tem podcast desde 2024. Então tem PrimoCast, Como Faturar, Como Monetizar, Como Tirar... eu escuto muito Roy Hunters, da V4. Boa. Como tirar ROI de eventos. A sua playlist tem uma característica, ela está focada no seu nível de interesse. É empreendedorismo. Ponto. É empreendedorismo. Aí tem alguns podcasts de liderança. Eu gosto muito de podcast do Guto Galama, dessa galera que fala de performance mais ligado com saúde. Boa. Então, porque eu percebi com o passar do tempo, cara, eu tava 20 quilos mais gordo há 1 ano e meio atrás. Que no final das contas também, se você não tiver saúde, você não performa. Então, eu concordo. E aí eu vou trazer só um ponto, e aí esse vai ser um ponto que vai ser, não vou ser polêmico, mas muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas o que eu tomei de decisão vai fazer uns 15 dias. Eu não gasto mais tempo vendo Reels e TikTok. A não ser quando eu quero estudar um padrão de gancho, de alguma coisa para ver o que a galera tá produzindo. Mas eu não faço mais isso. Eu tirei isso da minha vida. Porque para mim, assim, o cara hoje que ele senta no sofá da casa dele, no vaso do banheiro, que muita gente faz isso, e fica scrollando tela de Reels e TikTok, é um desocupado. Tremendo ladrão de desocupado. Tempo, É um desocupado. Por quê? Porque não agrega... Não vou falar palavrão. Não agrega nenhuma na vida dele. Por quê? Porque é um conteúdo de merda. Por que ele é um conteúdo de merda? E é legal, como você é do rádio da TV, é um paralelo muito, muito interessante. Porque não é profundo. Sim. Porque o que acontece? É raso, né? O que acontece? E a gente recebe Reels direto, assim. O que acontece? O cara vai... A galera está no mundo de preguiçoso, né? Acho que eu vou fazer 40 anos agora. Acho que na minha época e na sua época, o que a gente fazia muito? Eu lia livro. Sim. Na faculdade, eu não sei quantos livros eu li. Mas qual que era a nossa base para falar, cara, eu entendo de um assunto? A gente lia um livro e fazia uma faculdade. Sem dúvida. Estudava o assunto. Estudava de verdade um assunto profundamente. Se debruçava sobre para falar. Aí a gente veio para a era dos cursos. Ok, ajudou bastante. Tem cursos muito bons. E agora a gente entrou nos últimos anos na era dos cortes. Então eu brinco, eu vou até fazer esse... Aliás, o Cleiton, depois você vai fazer esse desenho para mim, que é a anatomia do especialista, do gestor de 2025. Que ele é pós-doutorado em corte do TikTok, ele fez MBA em Reels
e graduação em ChatGPT. Que horror isso. Porque o que acontece hoje? O cara, ao invés de pegar um livro e ler, um livro de 300 páginas, ele senta a bunda no sofá, ele fica vendo corte de podcast, aí ele vê um cara falar e ele fica achando que, beleza, ele escutou aquele corte, aquilo é a lei do mundo. Ele toma aquilo como verdade. Ele toma aquilo como verdade. Só que eu sou do marketing, você é da comunicação há anos. A gente sabe muito bem que você direcionar um entendimento, você enviesar um entendimento de uma pessoa, se você é bom de oratória, se você entende gancho de rede social, você enviesa qualquer um para qualquer coisa. Acabei de voltar de Cascavel no fim de semana num evento que discutiu geração Z. E como a sociedade, de uma forma geral, está preocupada com a geração Z ao comando dos nossos negócios, né? Uma geração que, por vezes, e a gente não pode generalizar, a vala da generalização ela é perigosa, mas há uma preocupação com essa geração que é muito fluida, que não tem conexão com nada, que é muito superficial. E como é que essa geração vai tocar os negócios? Como é que essa geração vai liderar processos? E aí, na esteira do que você está dizendo, uma palestra com o Luiz Felipe Pondé, que é hoje uma das autoridades no Brasil nessa área, e o Pondé diz, cuidado com as narrativas. As narrativas estão acabando com o mundo. E é verdade, é verdade. As boas narrativas, por vezes, não se sustentam e as narrativas ruins, curtas, preguiçosas, elas estão prevalecendo. Isso é muito sério. A gente vive um momento de encruzilhada importante em nível civilizatório, Fábio. Pode parecer careta essa conversa, mas a gente está vivendo um momento de recorte civilizatório, né? A gente quer seguir adiante com que conhecimento, com que nível de informação, né? Como é que a gente quer seguir adiante com a cultura, com as artes, né? Quantos dos nossos meninos e meninas hoje que ficam com a cara enfiada na tela do TikTok, Reels, aquela coisa toda, tiveram ou têm a oportunidade de ir a um museu? Eu, toda vez que viajo com a minha filha, que tem 16 anos, a primeira parada é sempre um museu. Quero que ela veja, que ela conheça a história. E a gente tem um acordo. Você pode usar o celular, mas você tem que me entregar a leitura de um livro por mês. Pode escolher a literatura. Tem algumas meio estranhas, mas passeios de escola eram para museus antigamente. A gente perdeu conexão com isso. Ainda que a tecnologia te leve numa viagem 360 para dentro de um museu, mas nada substitui a experiência de. Então a gente está se descolando dessa realidade. Por isso que eu digo que é um momento de recorte de civilização muito preocupante. É importante. A vida do digital é importante. A gente não pode despender as ferramentas que estão aí, dispensá-las nem pensar. A gente acabou agora, Fábio, se você me permite abrir a brecha, um grupo de amigos muito inquietos, caras da minha idade, já beirando 60. Disse assim, cara, se a gente não for estudar a inteligência artificial, nós seremos atropelados por ela. Mas é estudar. É estudar, não é ficar praticando prompt, não. Então vamos estudar, vamos entender a inteligência artificial na sua essência. E aí esse grupo de 4 malucos que teve a sorte de ter a supervisão de um professor muito bacana, criou um pseudo curso de engenharia de prompt. E ao final do trabalho, a missão era criar um documento sobre como lidar com responsabilidade com inteligência artificial. E óbvio que sem criminalizar a inteligência artificial, sem tornar a inteligência artificial... porque hoje, infelizmente, tem essa narrativa, né, que a inteligência artificial vai tirar o seu emprego. Vai tirar o seu emprego se você não souber usar a ferramenta. Vai tirar o emprego do preguiçoso, né? A inteligência artificial vai emburrecer. Claro que vai. Aquele que provavelmente já tinha pretensão a ser burro e preguiçoso, ele será emburrecido pela inteligência artificial que vai fazer o serviço dele. Então, a gente vive um momento de recorte muito importante. E nunca foi tão importante, cara, como agora estudar. Mas estudar de verdade. Não é no Rio. O Reels tem coisa legal? Tem. O TikTok tem coisa legal? Tem também. Mas é estudar em profundidade. Porque a superficialidade que a gente vive hoje, a superficialidade que se empresta à vida é muito preocupante. E as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Nossa! Então, e por isso que o TikTok... E culpa muito do formato do digital hoje. Sim. Então... A gente faz eventos, workshops, e eu escuto algumas pessoas, eu não tenho mais paciência para ficar 2 horas sentado no workshop. Que absurdo isso. Aí eu viro e falo, pega seu celular, vamos ver quanto tempo você ficou no TikTok ontem. Aí tá lá, 3 horas.
Pra você ficar no TikTok 3 horas no sábado, você tem paciência. Tem até um nome essa abstinência de tela, não tem? Já é classificado como doença, inclusive. Tem. Né? A gente deu outro dia na televisão uma reportagem sobre isso. Tem. Isso já é caso clínico, já. Eu vou te falar, depois que eu tomei a decisão, isso já foi fazer um tempo maior, né? Eu tinha muito problema pra dormir, por N fatores. Mas uma das coisas que me ajudou muito, eu chego em casa, eu largo o celular. Boa. Eu largo o celular. Boa. Deixo ele no silencioso, e aí tem algumas pessoas que, se me mandar mensagem que aí realmente pode ser alguma coisa urgente, ele vai me avisar, de resto não, se ligar não vai conseguir. Perfeito. E eu não encosto no celular até dormir. Não encosto. Vou ler livro, vou ver o YouTube, vou cozinhar, vou brincar com as crianças, vou fazer qualquer coisa, mas eu não olho o celular depois que eu chego em casa de noite. Porque é uma dopamina complicada. Porque você chega, você senta no celular, aí você começa a mexer no TikTok ou no... Cara, você não sai. Você não sai. Por quê? Porque é fisiológico. É. Seu corpo tá naquela dopamina, me dê mais, me dê mais, E aí me a dê ferramenta mais. foi concebida para isso, né? Para retê-lo na E frente. o algoritmo é treinado pra fazer isso cada vez mais forte. Isso E aí. aí você vai deitar pra dormir, sua cabeça tá... A gente está falando de dependência. É dependente. Isso é dependência. E, primeiro que nada substitui uma boa noite de sono. Só quem redescobriu o prazer de uma boa noite de sono, uma noite de sono bem dormidinha... Eu sou um cara que dorme pouco. Para mim, 4, 5 horas de sono são suficientes. Mas tem gente que precisa das 7, 8 horas. Absolutamente nada substitui isso. E tem o ritual de você desacelerar antes, perder a conexão com a tela antes, para poder se preparar para o sono. E não sair da cama, pular da cama com o telefone celular na mão também, né? Cara, não tem nenhum... Pra mim, o melhor embalador de sono que tem é o livro. É um livro sensacional. É o livro, é o melhor que tem, caído cara. na cara, é maravilhoso. Porque você começa a ler o livro, beleza. Aí você bota uma meta de ler 10 páginas. Você lê 10. Aí você, não tô com sono ainda. Você fala, mas beleza, não tem mais nada pra fazer, vou continuar lendo. Porque o livro, ele vai te deixando numa calmaria, ele vai reduzindo ali. Aí daqui a pouco você já começa, cara, você bota o livro pro lado, ou bota o livro na cara e dorme. Eu ganhei um livro de um amigo, eu tô numa fase de muito interesse pelo estoicismo. O estoicismo é muito legal, ajuda a explicar muito. É uma Já leu corrente Meditações? filosófica. É, isso. Você tá lendo esse ou já leu? Não, já li. Esse é maravilhoso. Já li. Sensacional, recomendo. E eu ganhei de um amigo um livro que fala sobre a trajetória dos principais estoicos da história, né? E é uma leitura densa. Cara, tem que gostar. É uma leitura densa. Tem que Então, gostar. a noite em que o dia foi mais agitado, mais turbinado, a leitura para dormir... Tem um que me venceu, cara. É estoicismo. E aí, leia Sêneca, que você vai dormir rapidinho. É demais. Nossa, Você vai não, tem dormir um rapidinho. livro, cara, assim, eu queria muito ler esse livro, mas ele me venceu, já tentei 2 vezes. Sério? Cheguei na metade dele e eu não consegui, cara. Eu tô patinando na releitura de Milan Kundera. Milan Kundera tem um livro que virou um clássico de cinema. Eu super recomendo, é uma literatura muito bacana, uma história que eu amo de paixão. A Insustentável Leveza do Ser é o título do livro. Então você imagina, né? Um livro cujo título é A Insustentável Leveza do Ser. É uma leitura, não é uma leitura difícil, mas é uma leitura densa também. É daquele que te bota para dormir, né? É uma coisa para você ler no domingo de manhã, quando você acorda um pouquinho mais tarde, aí você já está desperto, a casa está silenciosa, ou você está na praia, ou você está no campo, num lugar tranquilo. Porque você precisa de concentração para ler. Sim. Senão ele te bota para dormir. Ó, tá aqui, ó. Tá até aqui no meu, tá aqui, ó, tá até marcado. Quando eu leio no Kindle, eu vou marcando as coisas, né? Cara, você não sei se Como você chama já ele? leu esse. É o... Cadê? Ixi, eu abri aqui. É do Sêneca. Sêneca Que o também? Sêneca é cruel. Ele é fantástico. Ele é muito bom, mas assim, você tem que estar numa vontade, assim... Volta aqui. Dos estoicos, o Sêneca é... Você tem que tomar muito... Sobre a ira. Sobre a ira. Aqui, ó. Formidável. E mega atual. Mais difícil. E é mega atual. O que esses caras escreveram há 2, 3 mil anos atrás tem muita factualidade. A civilização faz assim, né? A gente sai daqui, faz o percurso, avança tecnologicamente, aquela coisa toda no aprendizado, aí de repente você está lá atrás de novo, recomeça o Quer ver um livro que pra mim ele representa o nosso mundo hoje? A Revolta de Atlas. Boa.
Faz tempo que eu li Revolta de Atlas, hein, mas ele é um Outro livro duro muito de ler. atual. É outro duro de ler. Mas ele é um livro muito atual. Não, ele, assim, se você ler a Revolta de Atlas, se você pegar... Você vai se imaginar em hoje. É hoje. É. É hoje. É a crueza do mundo de hoje, né? É, exatamente. Eu não vou dizer nem a crueldade, mas é a crueza com uma pegada de crueldade do mundo de hoje, né? E aí eu te pergunto, meu irmão, o que é que nós podemos esperar de uma geração que não conhece Sêneca, que não precisa ler necessariamente Estoicismo, a Revolta de Atlas, não precisa ler Milan Kundera, mas que não conhece os nossos clássicos, a literatura nacional, que é formidável, que tem coisas maravilhosas. A gente tem uma geração de novos escritores chegando aí, tem muita gente boa escrevendo coisa, uma profusão danada. As nossas livrarias físicas foram a derrocada, meu cara. Foram. Do dia pra noite. Você hoje, para encontrar uma livraria física, era passatempo favorito. Nossa, a Livraria Cultura da Avenida Paulista. Nossa, era um passeio, assim. Você ia pra lá e era uma galera que pegava ali, sentava, tomava um café. Eu falo do cheiro do livro, tem gente que acha que é um excesso de saudosismo, mas o cheiro do livro, para mim, é como... Eu ouço muito música. Hoje a música tá digital, né? Passei por todas essas fases da música, e também não é saudosismo, é uma experiência tátil. Eu adorava ouvir música com a capa do long vinil? play do disco do vinil na mão. Mas a música no vinil é diferente, né? De qualidade, sim, sem dúvida, é. E você ouviu uma sequência que foi pensada pelo artista. Eu acabei de ouvir um álbum do Supertramp, que é muito legal, até porque, infelizmente, há poucos dias o vocalista do Supertramp faleceu, e aí fui ouvir um álbum e um amigo disse assim, ouça da maneira como eles conceberam, porque o dígito bagunçou a sequência, né? Você cria uma playlist por estilo, se você não busca, o Flow te dá, se o Flow não te dá, o algoritmo dá um jeito de entender o que ele empurra em você. Não, né? E a música também tá nessa questão dopaminérgica pra galera. O Clepton, que é músico aqui, ele sabe bem, tipo, a galera lança música no Spotify, aí já tem lá o algoritmo, se a pessoa segurar não sei quantos segundos, aí o cara faz uma abertura extensa lá, nem começa a cantar com esses segundos pra segurar e subir. Os refrãos, a batida, a forma... Tem cara que já faz a música não pensando na música, ele já faz pensando no resultado dopaminérgico que vai dar. Por quê? Porque a galera vai escutar mais, não porque a música é boa. Sem dúvida. E porque o algoritmo do Spotify tem lá uma regrazinha que se você seguir, você consegue ser mais ouvido. Então, assim... De novo... Desculpa. A dica é, ouça um álbum como ele foi concebido pelo artista. É que hoje você tem muitos lançamentos solos, né? Escutava um CD inteiro, né? Tudo bem que era 3 músicas boas, 4, o resto ruim. Mas pega a sequência que o artista ouviu. Cara, pega uma sequência, ouça o The All como... O artista concebeu, ouça um álbum do Queen como ele concebeu, ouça um álbum, vamos ser mais pop, ouça um Michael Jackson como ele concebeu, enfim, sequência. Na sequência pensada para isso, né? Acabei de ver um doc maravilhoso que estava perdido lá no Netflix sobre música e eu sempre achei esse cara um gigante. Eu estou divagando muito na conversa? Não. Eu sempre achei esse cara um gigante, mas eu quero recomendar para as novas gerações. O nome dele era Quincy Jones. Quincy Jones foi produtor do Michael Jackson, um monstro. O cara trabalhou com os maiores nomes da música, com Frank Sinatra, e produziu o Michael Jackson. Alguém que trabalha com Frank Sinatra, produz o mito, a lenda Michael Jackson, e que fez uma carreira solo porque era um cara talentosíssimo. Então, dá um pulo no Netflix e assiste. Se eu não me engano, se chama Quincy, o doc. É formidável, para você entender a força criativa. O Quincy Jones é o cara do We Are The World, que a nossa geração, muitos dos nossos não sabem, né? O que o Quincy Jones fez com We Are The World... A noite que marcou a história do rock, tem que ver isso. Conexão, cultura, estudar, gente. Só que hoje vence na música quem tem mais dinheiro e tem o melhor marketing, né? Antes da melhor qualidade, né? Associado às redes, né? Hoje você tem uma operação casada muito poderosa, né? A minha filha me pediu para ir ela pediu para ver um show internacional e eu caí na conversa dela. Ela tem 16. Ela disse assim, eu quero ver a Katy Perry. Falei, perfeito. Na minha cabeça eu via a Katy Perry tocando no estádio do Palmeiras, eu pegando um táxi, descendo, sentando, terminando o show, indo embora. Depois que eu fui descobrir que era o último show do último fim de semana do Detal.
Cara, a gente chegou às 11 horas da manhã no Autódromo de Interlagos, saímos a 1h da madrugada. A Katy Perry tocou 2 horas incríveis, 85 mil pessoas. E eu nunca ouvi tanta coisa diferente na minha vida. Foi uma imersão. Mas é legal uma esses experiência festivais. muito bacana. A gente andou 40 quilômetros de um palco para o outro, lá, os palcos muito longe. Cara, foi uma experiência formidável. Então, também esteja aberto para essas novidades, né? A Cabello, como é o primeiro nome da Cabello? Camila Cabello. Cara, que mulher formidável. Conheci uma música ou outra dela. J Balvin, é isso? Porra, que cara bom pra caramba. Então, assim, fez assim, né? Fez assim. Cultura, saia da caixa. Um dia sem celular. Um dia vivendo experiências novas. Muito legal, foi muito bacana. E vamos fazer um paralelo com o seu dia a dia, que é a rádio e a TV. Tá. E como é que você vê? A gente está num mundo cada vez mais digitalizado, e aí começa a ir notícia, a Globo vai quebrar, as TVs vão falir, as rádios vão falir. Como é que você está enxergando essa alteração de comportamento? Como é que isso está impactando? Como é que você está sentindo isso? Vamos falar primeiro da rádio, que eu acho que a rádio é o mais emblemático. Sim. Porque eu particularmente conheço hoje poucas pessoas que escutam rádio. Uhum. Só que tem cidades que a cultura da rádio é muito enraizada, funciona super bem. Vou pegar primeiro o rádio, depois a TV. Tá. Como é que você está vendo essa transformação da sociedade, do comportamento, o impacto nas rádios? Fábio, eu fui contratado para trabalhar na minha primeira emissora de rádio no 1º de maio de 1981. 81. Então, e desde que eu comecei a trabalhar em rádio, eu ouço previsões de que o rádio vai acabar. O rádio vai acabar, o rádio está por um triz, o rádio vai acabar. Quando eu cheguei, o rádio ainda era muito forte, mais forte do que é hoje, tradicionalíssimo. Nós só tínhamos a televisão como concorrente. A televisão sai da costela do rádio, né? A televisão é o rádio com imagem, né? Depois isso tudo mudou, mas vamos seguir focado aqui no rádio. Depois ali no início dos anos 1990, com o advento da internet, o rádio vai morrer. O rádio vai morrer porque a gente vai começar... primeiro foi o MP3, né? Vem o MP3, porque agora a gente pode escolher a nossa playlist. Antes tinha aquela maluquice que a gente ficava baixando música durante a madrugada, né? Nos emuladores e depois salvando no CD. Exatamente. E aquela pira de fazer a sua playlist, aquela coisa toda. Depois veio o MP3 e o rádio continuou ali. E o rádio continuou relevante. E veio a internet, todo mundo dizia assim, olha, a internet vai matar o rádio. O rádio pulou para dentro da internet e se adaptou muito rapidamente. Aí vamos dar um salto temporal. Aí veio o streaming, né? O streaming vai acabar com o rádio virou televisão, cara. Hoje, qualquer plataforma bacana de rádio tem câmera dentro do estúdio e tá tudo certo, você ajusta, você entrega. O Pânico passa ao vivo no YouTube e é um estouro de audiência. Bingo. E você tem, hoje todos os grandes negócios, todas as grandes plataformas de rádio têm. Por exemplo, eu venho da escola da CBN, né? Na CBN, as transmissões dos conteúdos da CBN já estão no streaming, tá no YouTube, tá no streaming, tá no Globoplay, enfim, você assiste ao conteúdo do rádio. Então o rádio vem se adaptando. Nós passamos por uma crise severa da perspectiva econômica antes da pandemia, né? Já era muito complexo isso, né? A operação ficou cara e o mercado não vinha respondendo ao custo dessas operações. Aí o que você faz? Você corta e você achata. Corta, achata, você compromete, você deteriora a qualidade do que você está entregando. Um pouco antes da pandemia, nós já vivíamos o advento das redes de rádio. E essa foi uma sacada. Foi uma reinvenção importante do rádio, sobretudo para o rádio que está no interior, Fábio. Para as pequenas emissoras, né? Cidades de porte médio e pequeno. Vou te dar um exemplo. A minha Rádio Cultura de Andirá, meu berço. Rádio Cultura é uma cidade pequena, com pouca possibilidade de patrocínio, com pouca alavancagem de grana, uma audiência que patina, porque os velhos estão morrendo, os novos estão indo embora, aquela coisa toda e tal. De repente, a salvação para a Rádio Cultura de Andirá é se associar a uma rede de rádio, de onde 80% do conteúdo é gerado por uma base, né? Que faz da Rádio Cultura de Andirá aquele patinho feio que estava correndo o risco de morrer, a capilaridade que ela precisa para fortalecer como rede. Você percebe? Sim. Então, assim, eu trago o conteúdo da rede, mantenho o meu negócio vivo, respirando, com alguma intersecção de conteúdo local, que é para não me distanciar totalmente do meu território, que me mantém irrigado com oxigênio respirando, né? Mas eu tenho suporte de rede que, por vezes, se baseia
nas emissoras de rádio. A Massa FM, que eu conheço bem, porque é um projeto do qual também participo, estou lá dentro da Rede Massa SBT, a Massa FM, que é do apresentador Ratinho, a paixão da vida dele é rádio, a rádio cresceu com uma capilaridade impressionante, exatamente porque está baseado nessa estratégia. É claro que nós temos emissoras nas capitais, nos grandes centros, e isso é importante, mas as emissoras pequenas dão capilaridade. Hoje já são mais de 100 emissoras. É diferente na hora de você negociar com o patrocinador, Fábio. Com quem você fala? Aí eu falo para os 19 mil habitantes de Andirá. Não, eu falo para 3, 4, 5 milhões de habitantes nas X maiores regiões metropolitanas do país. Então o rádio se reinventou. A pandemia adoeceu a todos e não foi diferente com o jornalista, né? Eu costumo dizer, e nem todos os colegas gostam muito dessa minha teoria, antes da pandemia, Fábio, a gente cobria as tragédias e não se envolvia com elas. A gente cobria as tragédias, contava as histórias difíceis do dia a dia. No final do dia, fechava o computador, fechava o bloquinho, botava na mala, ia para casa tocar a nossa vida, cuidar das nossas coisas. Na pandemia, não. Na pandemia, a gente descobriu que não dava para fechar o computador e ir embora para casa. O problema estava junto. Muitos adoeceram, ansiedade, medo. Isso foi muito autêntico, muito legítimo durante a pandemia. E esse medo, por vezes, infelizmente, acabou contaminando a produção do conteúdo e reproduzindo esse medo no rádio e na televisão. Na boa, Fábio, com todo o respeito que eu tenho por outras plataformas e outras linhas editoriais, você achava mesmo necessário um contador no canto da tela dizendo quantas pessoas estavam morrendo naquele exato momento, vítimas da pandemia? E você olhar para aquele número e dizer assim, daqui a pouco pode ser eu posso virar um número, um parente, um amigo. Então a gente panicou as pessoas de uma maneira muito preocupante. Então a saúde mental, a gente está revisando isso tudo junto com os negócios. Tem uma reinvenção, tem um processo de reinvenção muito importante. Vou te dar só um exemplo da relevância do rádio. Rio Grande do Sul, as enchentes no Rio Grande do Sul, todas as estruturas de serviço detonadas. As únicas coisas que pararam em pé foram as emissoras de rádio e televisão. E o rádio chegava onde não tinha energia elétrica para você ligar a televisão ou o computador ou para você carregar o celular para ver a notícia nas redes sociais. O rádio estava lá. Então o rádio segue tendo uma relevância muito importante. O que é que o rádio tem feito inteligentemente? Pulou para dentro do streaming, né? A rede CBN de rádio, a CBN, a nossa base, ela é hoje a plataforma de rádio mais acessada em nível de podcast na América Latina, por causa dos nossos recortes. Eu faço lá um determinado programa, ele vira um podcast e vira um recorte. O Fábio tem uma coluna sobre vendas, vendas, inteligência artificial e vendas na CBN. Todo dia a coluna do Fábio vira um recorte, vira um mini podcast que está dentro da plataforma. Esse é um processo de reinvenção poderoso. Isso que você trouxe um ponto legal, que não é meu contraponto, mas é a minha observação para as rádios, né? Eu vejo, por exemplo, CBN, cara, é um exemplo absurdo de gestão, de estratégia, de entender a mudança do comportamento Sim. do cliente dela. Porque a CBN ela é muito específica. Quer outro código bacana? Branded Content. Conteúdo patrocinado. A gente aprendeu a fazer conteúdo patrocinado porque tinha um preconceito, Fábio. Não. A figura do jornalista é incompatível com a figura do publicitário. De repente, a gente descobriu que se não tem o publicitário, o jornalista não vive. Se não tem o jornalista, o publicitário não para em pé. A gente tratou de produzir isso juntos. Na CBN, a gente aprendeu muito rapidamente a lição, por conta da pandemia também, da necessidade de se reinventar do branded content, do conteúdo patrocinado, que não ataca ninguém, que não fere valores nenhum, que é uma entrega comercial diferente ou uma entrega de conteúdo diferenciada. E está tudo certo. Perdão, interrompi seu raciocínio. E esse ponto de entender o seu perfil, o perfil do seu cliente, a CBN sabe disso perfeitamente bem, porque o cara que escuta a CBN é um perfil específico. Sem dúvida. Talvez ele escute outras rádios, talvez ele não escute, mas é bem específico. E ela entendeu e ela foi mudando, ela foi evoluindo e trazendo conteúdos que agradam aquele público dela. Sim. Só que a rádio ela tem uma vantagem que eu acho que poucas exploram, ou estão começando a explorar mais agora, que vamos lá, qual que é a maior dificuldade? A gente falou aqui no começo do podcast que podcast é um dos melhores canais que tem. Sim. Qual que é a maior dificuldade, as duas maiores dificuldades para um podcast funcionar bem? Infraestrutura, aí eu vou colocar equipamento, Sim. equipe, edição e tudo mais. Esse é o principal, porque não é barato. Sem dúvida. E tem custo. Tem custo e aí tem que ter uma equipe
para produzir isso. E depois o marketing, ele tem que ter os canais de divulgação. Beleza. E o segundo ponto é a parte técnica da apresentação. Sim. Então, você ter ou alguém fazer um roteiro, mas um bom roteiro, a pessoa que vai falar no podcast, ela entender de comunicação, como conduzir uma conversa e tudo mais. Ninguém é melhor que a rádio nisso, nem a TV. É verdade. Nem a TV. Por quê? Porque a rádio, ela é isso. É. Então, A gente colocou câmeras no negócio que a gente faz. só que a rádio demorou para fazer isso. Sem dúvida, Ela concordo. demorou, porque teoricamente os maiores, se a gente for analisar assim, vamos pensar que é um jogo de videogame analisando o card dos jogadores. A rádio que era para ter os maiores podcasts do Brasil. Sem dúvida. Porque ela tem porque ela tem a melhor infraestrutura. Ninguém tem uma infraestrutura para fazer isso aqui melhor que uma rádio. A gente ainda tem uma geração de gestores. E aqui também não é nenhum segredo. Meus colegas da área sabem do que eu estou falando, né? O maior desafio que a gente enfrenta no nosso negócio, no nosso segmento, são os donos do negócio. Sim. Isso não é uma E crítica. aí não é só na rádio, né? É uma constatação. A gente ainda tem, Fábio, uma geração de gestores que não admite a necessidade dessa virada de chave, que ainda não entendeu o potencial que o rádio tem de se ajustar a essa nova dinâmica do Spotify, do YouTube. Eu acho que isso não é só a rádio, isso é o brasileiro. Porque por que a maioria das empresas morrem na terceira geração da família? Porque Resistem à mudança. resistência à mudança e não prepara os sucessores olhando para a nova economia. Sim. Ou não prepara nenhum sucessor, Sim. ou quer que o sucessor siga aquilo que ele está fazendo há 60, 70 anos. Ou faz 70 anos que está dando Então certo. não é só a rádio, eu acho que o brasileiro Você tem tem razão. muito disso, né? Mas a rádio realmente, a gente vê muita resistência em, beleza, vamos fazer um podcast na rádio, vamos, mas aí vai ter que ser aquele negócio quadradão, como se fosse um programa de rádio. Não, é um podcast, É não é diferente. um programa de rádio. Esse foi um erro muito comum que a gente cometeu no início da transição para a internet. Ainda hoje a gente comete esse equívoco. Não dá para simplesmente pegar o conteúdo que você publicou no rádio, na televisão e colocar na internet. Não é isso que as pessoas querem. O SBT descobriu isso quando começou a fazer do seu canal no YouTube conteúdos diferentes daquilo. Tem os recortes? Claro que tem. Mas começou a produzir conteúdos diferentes daquilo. E entregar aquilo que o algoritmo do YouTube quer, que as pessoas querem. E usar essa plataforma como suporte para a mídia off, para a telinha da televisão ou para o rádio. Não é o mesmo conteúdo. E a gente está descobrindo isso a duras penas. Não é simplesmente recortar. E eu vou além, Fábio. Eu produzo e apresento um programa de entrevistas para a CBN Curitiba e CBN Londrina, que é a operação do mesmo grupo. O projeto inicial era para ser um programa de rádio. Começou no final de 2019, e aí veio a pandemia, a gente deu uma desacelerada, mas em 21, quando a gente botou foco no projeto, a gente logo na largada entendeu o seguinte: não é um programa de rádio. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast que pode ser aproveitado no rádio? Esse foi o movimento, e super rola. Então não nasceu como um programa de rádio e depois virou podcast. Ele nasceu um podcast, ele já nasceu podcast, e por acaso ele está no ar no rádio. Porque se a gente for pegar, ICP, perfil de cliente, é base para qualquer negócio em qualquer lugar do mundo. Então, você vai ter o cara mais velho, 60, 70, 80 anos, 50 até que escuta podcast. Mas você vai ter a galera que não vai querer escutar Spotify ou podcast, que quer escutar a Hora do Brasil, que quer escutar o programa tradicional. Ainda tem. Você tem esse cara. Você tem o cara do podcast, você tem o cara do programa do meio-dia, você tem o cara que vai ver o corte, você tem todos os perfis. Se você entende isso e vai encaixando na sua grade a comunicação para cada um desses perfis, puf. Cara, aqui tem uma deixa legal para uma coisa que eu ouço você falar muito no podcast e nos seus convidados, que é a experiência do cliente. Experiência do cliente. A gente também, nos veículos de comunicação, no meio de comunicação, rádio e televisão, a gente demorou, ainda tem gente que resiste. A ideia de, cara, o que você está fazendo para melhorar a experiência do cliente? Quem é o seu cliente no rádio? É o ouvinte. Quem é o seu cliente na televisão? É o telespectador, é o internauta. O que você está fazendo para melhorar a experiência dele? Durante décadas, Fábio, a gente empacotava o conteúdo, entregava e dizia assim, é o que eu tenho de melhor para te oferecer. Não tinha opção, né? Porque eu achava que aquilo era bom.
Achava. E aí as coisas foram caindo, foram desmontando. Cara, mas esse telejornal era tão bacana. Pois é, mas ele não interessa mais na configuração que ele tem hoje. Pô, o apresentador sentado na bancada durinho. Não! Agora as pessoas querem alguém que se mexa, alguém que fale a linguagem deles. É muito mais legal o Jornal do Meio-Dia apresentado por... como é que é o nome daquele cara lá? Acho que é daqui do Paraná, aquele gordinho que fica fazendo piada lá, que fica dançando, não sei o quê. Meu colega cara, de Rede Massa. É muito... Ele é daqui de Londrina, não? É de Londrina. O meu colega de Rede Massa. Ele não grava um podcast aqui, não? Grava, claro. Isso ia ser... Você vai precisar de umas 3 horas. Cara, gravo. O Macedo, o estilo dele, ele reinventou os programas programa policial. Na televisão, sobretudo no interior, para você que está vendo a gente nos grandes centros, em outras regiões do país, mas toda a região do país sempre tem um programa policial, sempre teve, né? Aquela coisa do programa policial. Que era o da Atena. O pinga-sangue, aquela coisa toda, bababá, aquela coisa. No interior é pior ainda, né? O da Atena sempre foi um cara mais ou menos elaborado, mas o negócio mais pesado, o noticiário policial mais pesado. O Macedo dá o noticiário policial, mas ele traz a irreverência para o negócio, porque ele entrega aquilo com uma leveza. Ele faz assim, é um cavalo de pau, é um 360. Sai o apresentador, sisudo, dando uma notícia pesada, aquela coisa toda, e entra o Piá, que também dá a notícia pesada, mas que emprestou leveza ao processo. Descontraído. Tem uma personagem ali e tá tudo certo. É uma maneira diferente. Mas por quê? Porque ele soube auscultar o cliente dele, ele soube entender o que as pessoas estavam reverberando na rua, porque elas não queriam mais. Aí, quando a gente começa a ouvir as pessoas e dizer assim, o que você quer ver? O que você quer ouvir? Como você quer ver? De que jeito você quer ouvir? Aí, cara, o resultado é muito mais relevante. A audiência performa, o comercial fica feliz, o anunciante fica feliz e você fecha, match, entendeu? Mas há aquela capacidade poderosa de auscultar experiência do cliente, experiência do ouvinte, experiência do telespectador. Exatamente. Deixa eu te trazer uma última pergunta, que eu preciso fazer essa pergunta antes da gente encerrar, que está com o tempo apertado, mas vamos fechar com essa pergunta aqui, que a gente deixou marcado aqui. Eu não quero terminar sem fazer essa pergunta, né? Você mais breve, então. Tá. Bom, a gente já falou da sua trajetória aqui, gigantesca, já de vários anos, né? Mas parece que tá começando de novo, né? Que agora vem o Gelson versão 5.0. Fala um pouco para mim do consultor e concierge de comunicação. Cara, a vida só faz sentido se você puder ser contribuição. Eu pautei a minha carreira enquanto jornalista nessa linha de raciocínio. Sempre fui muito ávido por conhecimento. E a grande escola da minha vida foi o jornalismo, né? Que me levou a 29 países com as coberturas esportivas, que me deu a oportunidade de cobrir 4 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, de conhecer o mundo, de conhecer pessoas. O jornalismo que me permitiu ter um programa de entrevistas que está batendo 1000 convidados desde que ele foi para o ar. E assim, de conhecer pessoas, de ouvir histórias diferentes. Então, isso tudo vai acrescentando a sua jornada. O seu exercício de fazer o podcast é um poderoso aprendizado. Toda vez que você grava um podcast, poxa, que legal, aprendi um pouquinho com o meu convidado. A minha jornada foi essa. E chegou um momento, Fábio, em que, esse conhecimento todo, essas informações retidas, elas precisam ser compartilhadas. Eu tenho um dom, e eu me reconheço nesse dom, né? Seja lá qual for a sua definição para Deus, para grande arquiteto do universo, para ente supremo, a gente não está falando de religião, a gente está falando de religiosidade, a gente está falando de espiritualidade. Essa energia, essa sabedoria que está acima de nós, me deu um dom, que é o dom da comunicação. Eu não posso levar isso embora comigo sem ser contribuição na vida das pessoas. Transito há muito tempo e, sobretudo, aqui também foi de caso pensado. Cara, quero andar com os bons, quero aprender com os bons, quero estar perto de gente empreendedora, quero estar perto de gente que realmente tem uma contribuição para dar, independente de que lado ela esteja, se ela é um colaborador, se ela é um empresário, se ela é um microempreendedor, se ela é um grande empresário. Eu tenho um amigo que acabou de fazer um negócio de 800 milhões de reais, sabe? Eu tenho uma amiga que está começando agora um negócio de pastel e a gente está ajudando. E aí, depurando essa conversa toda, Fábio, a gente chega à óbvia conclusão de que uma das maiores dores de qualquer negócio, em qualquer área, é comunicação.
Comunicação é um problemão. Eu sou um cara de comunicação, por vezes não consigo me fazer entender. Eu trabalho em plataformas de comunicação, cujo negócio depende de comunicação. E aí eu vejo essa dor muito comum nas empresas, né? Quando vem a ideia do concierge, e o concierge vem exatamente daquela figura que está ali para ser o facilitador. Né? Vamos lá para a indústria hoteleira, né? Para o segmento da hotelaria. O que é a figura do concierge? É o cara que recebe o hóspede e resolve todos os problemas do hóspede, seja lá qual for ele. Eu quero, a partir da minha experiência em comunicação, o meu conhecimento em rádio, televisão, digital, do meu trânsito, das minhas conexões e do meu aprendizado, ser esse facilitador. Eu tenho alguns trabalhos já prestados para empresas que não tinham a menor ideia de como organizar a comunicação interna entre seus colaboradores. Uma bateção de cabeça. A gente dá o parâmetro, a gente, obviamente, lança a mão das ferramentas e das técnicas disponíveis, a gente não inventa a roda, sempre considerando, Fábio, que cada negócio é um negócio único. Cada necessidade de comunicação é única. Então, você reorganiza a comunicação daquela empresa. Eu fiz uma experiência muito bacana com uma instituição hospitalar aqui, que passou por um processo de recuperação, de uma intervenção judicial, e depois de recuperada, ela precisava dizer para a sociedade o trabalho que ela estava fazendo. A gente estruturou o departamento de marketing e a comunicação dessa empresa, que está voando. Foi uma experiência muito bacana. Eu tenho ajudado pessoas em distintas carreiras a entender como se comunicar nas redes sociais, como se posicionar nas redes sociais. Esse é o concierge de comunicação que o Gelson está tentando trilhar agora. Continuo apaixonado pelo rádio e pela televisão, não quero deixar o rádio e a televisão, mas em algum momento isso vai acontecer. E é natural, porque tem uma geração muito legal chegando, tem muita gente talentosa chegando. Eu serei substituído na televisão, e que bom, por gente melhor do que eu, por gente mais nova. Mas a experiência que eu adquiri nesses 40 anos de rádio e televisão, eles precisam servir para alguém. Essa é minha contribuição como concierge de comunicação. O nome é legal, mas aí... Não, eu achei muito bom o nome. Tô nas paradas, cara, para ajudar onde for necessário. Qual é a dor de comunicação do seu negócio? Qual é a dor de comunicação? E Fábio, quando você se torna uma pessoa pública, e isso é uma coisa que eu sempre tive muita convicção, é proporcional à minha responsabilidade. Ser um cara de televisão, conhecido na rua, nas pessoas, não me faz melhor e nem pior do que ninguém. Me torna mais responsável. Você sabe por quê, cara? Porque eu não dou um passo. Eu não vou ao mercado, à farmácia, ao restaurante, ao cinema, ao shopping, sem que alguém esteja me vendo. E eu preciso ser um bom exemplo para essas pessoas. Tenho minhas falhas, tenho as minhas dificuldades, claro que tem todos os temas, porque eu sou gente, mas eu preciso carregar a responsabilidade, ter muito clara a noção da responsabilidade da pessoa pública que eu sou. Então eu quero que essa figura pública também seja alguém que abra portas, que facilite negócios, que empreenda, que ajuda pessoas a empreender. Essa é a função do Gelson, concierge de comunicação. Estou mega entusiasmado, a minha vida passou por ciclos, e esse é um novo ciclo que eu estou iniciando. Quero, de novo, agradecer a parceria da MX3. Cara, você, o Marcelo e todo o seu time tem uma parcela muito importante nisso, porque naquele momento da virada, qual é a tendência? Pega a dica. Você quer ficar na zona de conforto. Cara, eu ganho uma grana bacana na televisão, eu sou reconhecido, eu ganho um bom dinheiro no rádio, eu sou respeitado no rádio. Por que eu vou me mexer se está tudo legal? Essa zona de conforto é mortal. Você vai ficar parado aí. Então, mexa. Agora, você precisa de gente que entenda o seu movimento e que acredite no seu movimento. Então, a MX3, o Fábio e o Marcelo acreditaram nisso. É o início de uma grande jornada. Me deram apoio, me fizeram entender que dava para a gente trabalhar juntos. Eu estou muito, cara, mas muito feliz, muito motivado com essa perspectiva. Já vamos ter o primeiro evento em conjunto esse mês, o primeiro de vários. Cara, o MX3 IA Experience, eu amei a ideia. Eu convido as pessoas, falo com as pessoas que estão próximas, gente que tem uma necessidade cuja solução está aqui. Exatamente. É simples assim, é ser pontes, né? O primeiro slogan do Insights Lab, que é a empresa que a gente criou para ser a gestora desse projeto e de outros projetos, é conectando ideias e propósitos. E no fundo é isso. Ficou meio lugar comum, porque todo mundo fala de conectar ideia, conectar propósito, mas no fundo é isso, cara. Qual é o seu propósito? É ser conexão, é ser a interface. Muito prazer, Gelson Negrão.
concierge de comunicação. Então já aproveita, deixa aqui pro pessoal onde eles te encontram, o seu Instagram. Se tiver algum link pra galera se inscrever em alguma página sua, a gente vai deixar aqui nos comentários também. Eu tô trabalhando mais fortemente o meu perfil no LinkedIn, Gelson Negrão, Gelson, Gelson Negrão no LinkedIn, porque é uma plataforma muito poderosa para as conexões. Tem uma pessoa para te apresentar. É muito legal, é muito bacana. O perfil do Instagram, ele tem um pouco mais das minhas rotinas, tanto no rádio quanto na televisão. É menos exposição particular, pessoal, e mais exposição profissional. Então, quero colocar muito disso também no Instagram, que é o G Negrão. Tem o perfil do Facebook que repercute muito isso, mas basicamente o Instagram G Negrão e o LinkedIn Gelson Negrão. Então, show de bola. Gelson, muito obrigado. Irmão, galera, cara. Segue lá o Gelson, aproveita. Já, se você tem problema de comunicação na sua empresa, na sua vida pessoal, você como empresário também, vamos construir juntos. Já chama o Gelson para construir, tenho certeza que ele vai resolver, porque comunicação ele não é o maior problema das empresas não, ele é da sociedade. É verdade, tem razão. Ele é da sociedade. Tem razão. E a gente nunca precisou tanto de clareza na comunicação como agora. Exatamente. Gelson, obrigado mais uma vez pelo convite. Cara, sou eu que agradece. Gratidão pela oportunidade, meu irmão. Imagina, adorei essa experiência. É o primeiro de vários. E parabéns, tem muito propósito no trabalho de vocês, curto muito seu trabalho, tá? Sou fã e tô aprendendo muito contigo. Imagina, eu que tô aprendendo demais aqui. E vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um podcast de 3, 4 horas, mas a gente não faz aqui. Tá. A gente faz ali com convidados, que aí você chama o outro rapaz. Fechado. Faz nós 3. O Macedão. Faz 3, 4 horas de podcast com plateia aqui. E aí vai ser um pod stand-up praticamente com ele. Eu adoro conversar, né? Obrigado, meu irmão. Será um prazer, será um privilégio. Gente, muito obrigado pela audiência. Lembrando que esse episódio está lá no YouTube e também no Spotify. Não deixe de seguir os nossos canais e curtir este vídeo aqui também. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço, gente.